Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Engenheiro Blindado. Fique à vontade para comentar, tirar suas dúvidas da forma que você quiser se sentir e se sentir mais próximo da gente aqui, né? Estamos aqui em mais uma noite. Estou chamando o Vitor, que eu vi que ele já entrou aqui, cara. Deixa eu só chamar ele aqui. A gente já começar nosso bate-papo. Boa noite, pessoal. E aí, Vitor, boa noite. Boa noite, tudo Olá, bem, tudo Misa? bem? Graças a Deus, tudo beleza. Então, tá bom, cara. Vamos aqui para Vamos mais uma lá. live, né? É isso Tra- aí, é Trazer isso um aí. conteúdo. Ansioso por ela eu estava, viu? É isso aí. Trazer mais conteúdo para o pessoal aqui. Hoje, Aumentar o vou te pouquinho. falar que hoje tem um assunto extremamente rico, que ele não é só de interesse de quem tem empresa, ele é de interesse de quem, de alguma forma, quer fazer mais dinheiro, e precisa estar atento às oportunidades, precisa estar atento como funciona, como deve funcionar, na verdade, o sistema de renda e como gerenciar as receitas que estão entrando na sua empresa, né? Então, hoje a gente vai bater um papo muito sobre como deve ser o funcionamento dessa estrutura, né? Muitas das vezes eu dou o nome de inteligência financeira, porque ela não é exatamente contabilidade, ela não é exatamente... mas, queira ou não, é a forma com que você gerencia o dinheiro que está entrando a mais, entende como deve entrar esse dinheiro a mais, né? Exatamente, exatamente. Essa questão da inteligência financeira, hoje em dia a gente vê muito esses influenciadores, né? Falar da questão da educação financeira, que deve começar na escola e tudo mais. E hoje a gente vai discutir, não nesse ponto, logicamente, mas nós vamos discutir como obter essa questão do financeiro, né? Da questão Exatamente. das fontes, enfim, tudo isso. Vamos Então falar vamos mais lá, em detalhes. vamos sim. O assunto central da live de hoje, ela é múltiplas fontes de renda. Eu e o Vitor, a gente vai trazer para vocês o conceito do que são as múltiplas fontes de renda, como a gente vai fazer isso, quais são as opções para isso. Mas é importante que antes da gente chegar nesse assunto, que a gente entenda que para você se preparar para múltiplas fontes de renda, é preciso que você entenda a teoria do centro de custo individualizado. Então, antes da gente pensar de onde vai entrar dinheiro, vai entrar dinheiro daqui, 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 daqui. Não importa quantas fontes de renda você tem, é importante que você entenda essa teoria. Eu vou falar um pouquinho dela, tá bom, Vitão? Vou começar abrindo sobre ela aqui. Fechado. Como você deve imaginar o centro de custo individualizado? Pensa da seguinte forma. Hoje você tem três fontes de receita. Entra um dinheiro X de um dinheiro X de outro, dinheiro X de outro. E esse dinheiro vai chegar todo no seu bolso. Não me importa agora se você é sozinho, se você tem uma empresa, se você trabalha para alguém. Você, de alguma forma, está gerando renda para alguém ou para você mesmo. Então, com a entrada de receita vindo de cada fonte de renda, você precisa aprender a gerenciar tudo isso. E por que da teoria do centro de custo individualizado? Quando você entende que entra R$ 1.000 de cada uma das três fontes de renda, mas para fazer esses R$ 1.000, você gasta, investe, existe uma despesa diferente para cada um dos centros, você começa a entender como o seu esforço vai ser diferente nessas fontes de renda. Então, na fonte de renda A, você tem R$ 1.000 de entrada e gasta R$ 100 para fazer esses R$ 1.000. Na fonte de renda B, você entra R$ 1.000 também, mas você gasta 500 para fazer aqueles R$ 1.000. E no C, você gasta 200. Ou inverso, para que cada uma das fontes de renda você gaste R$ 100 em cada uma. 100 no A, 100 no B, 100 no C. Mas, na fonte de renda A, entrou R$ 1.000 esse mês, na B entrou 2.000, na C entrou zero. O que é o tradicional? O tradicional é você entender que você gastou 300 e teve como receita, somando 1.500 e zero, 1.500. Você divide 1.500 em 3 e divide os 300 em 3. Onde está o erro disso? O erro é que dessa forma você esconde os problemas das fontes de renda
que não são rentáveis. Seja ela porque você gasta muito para fazer um dinheiro, ou porque não está entrando nada. Então, quando você, mesmo que a conta bancária seja a mesma, o CNPJ seja, não importa, crie centro de custos para cada fonte de renda. Se a fonte de renda A te gera um faturamento X e uma despesa X, entenda que você tem que fazer aquilo rodar. E aí você vai analisar, por que que no A eu gasto 1.000, eu gasto 100 para fazer 1.000, enquanto no C eu gasto 200 para fazer 0? Onde está o erro? Eu estou investindo mais, a fonte de renda não é boa, eu devo abandoná-la. Então o conceito inicial para dar sustentação para tudo que o Vitor vai apresentar aqui para frente é sobre essa divisão. E o quanto é importante isso, né, Vitor? Sim, eu até fazendo um comentário em relação a isso, Misa, que assim, eu vejo muita gente confundindo a história da conta corrente pessoa física e pessoa jurídica. Né? Isso existe uma confusão muito grande, principalmente pelos pequenos empreendedores, isso acontece demais, né? Daquela história assim, mas isso aqui são só R$200, isso aqui eu vou passar a pagar da minha conta mesmo. E lá na frente vai ter uma questão, um desbalanço, vamos chamar assim, né? Em relação a isso, sabe? Não vai saber, nossa, da onde eu tirei? Bom ser que seja pagar uma associação, por exemplo, que custe, sei lá, R$100 por mês. Ele vai tirar de uma pessoa física, depois ele vai saber, nossa, isso aqui era da jurídica, acaba confundindo tudo. Então a questão do centro de custo que você está mencionando é algo extremamente válido e extremamente importante que não só os pequenos empresários entendam, mas qualquer pessoa que tenha empresa ou não tenha empresa. Obviamente que nós estamos falando aqui é de uma pessoa que talvez já tenha uma empresa, né? Que aí ele não pode haver essa confusão entre os centros de custos. Então tá aí a importância que você colocou. Por favor, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é exatamente isso, né? Vamos tentar exemplificar. Eu vou me colocar aqui como exemplo para citar exatamente se você é uma pessoa só. Se você tem que fazer aquilo acontecer sozinho. Eu, durante algum tempo, eu trabalhei como freelancer. Então, eu fazia serviço de logotipo, fazia consultoria de branding, fazia uma série de materiais relacionados à criação publicitária, criação de marcas, etc. E o que eu percebia? Essa era uma fonte de renda. Eu tinha a fonte de renda, que são os freelas que a gente fala. Sim. E ali eu recebia um volume de dinheiro mês. Eu vou colocar um valor, assim, dava, R$2.000 mês. Tá bom. Para fazer R$2.000, quanto tempo que eu gastava durante as minhas noites, fim de semana, que era o tempo que eu tinha livre, para fazer R$2.000? Aí eu fazia o cálculo. Poxa, esse mês eu trabalhei, então, 20 horas. Então, 20 horas para R$2.000, minha hora está custando R$100. Beleza. E aí, no meu outro centro de custo, que era o meu emprego mesmo, como diretor de arte em uma agência de publicidade, eu fazia outro dinheiro. Vamos supor que seja R$2.000 também. Só que eu usava 160 horas no mês. São as 8 horas de trabalho diário. Como é que eu faço esse equilíbrio? E aí ficam todo mundo... trabalhei pra caramba o mês inteiro, deu 190 horas de trabalho para R$4.000. Espera lá, vamos entender. Será que você não está ganhando pouco demais na agência onde você trabalha? Será que o freela não está te trazendo uma boa fonte de renda? Como analisar o peso desses dois? É o que você falou, a pessoa sozinha tem que pensar dessa forma. Ou vamos supor que sejam 3 freelas. Você tem o seu trabalho e faz algo por fora, uma consultoria. Se são 3 consultorias mais o seu trabalho, você tem 4 fontes de renda. Esses 3 freelas que te ocupam no fim de semana, à noite, feriado, o que quer que seja, como que eles te consomem? O freela me dá pouco trabalho, eu faço muito dinheiro, mantenho ele, elimino os outros 2 e assim você vai trabalhando esse sistema. Só que isso a gente faz naturalmente. É natural pensar dessa forma. Sem dúvida. O que a gente está trazendo, o que a gente está trazendo aqui, é transformar isso, materializar esse raciocínio em uma teoria que você tem que colocar debaixo do braço e aprender que nunca mais você pode errar,
uma vez que você está ciente de que essa teoria existe. Então, antes da gente falar sobre múltiplas fontes de renda, fica aqui então o centro de custo individualizado. Uhum. Hoje, Vitor, onde eu trabalho, cada empresa é um centro de custo e dentro das empresas a gente divide também centro de custo. E funciona demais. Porque aí você percebe que tem cliente que só está tirando dinheiro de você. Não está fazendo você vender. Não está fazendo você render. É a história de vender apenas horas. Ou seja, dentro da empresa que você trabalha, você está vendendo hora, basicamente. Sim. Né? Você não está, você está colocando a custa, você mencionou aí, custa, sei lá, R$100 a hora. Não importa se isso é pouco, se é muito, depende muito do que a pessoa faz. Não é essa a questão que nós estamos falando. Mas estamos falando sobre a história de R$100, né? Exatamente. É a história de vender hora. Né? Vender hora não é um negócio que você fala, independente se você tem um emprego, se você tem uma empresa, você está vendendo tua hora. Isso não é um negócio que a gente pode chamar assim de muito, muito legal. Que às vezes você pode fazer algo muito rápido, que tua hora, no fim das contas, valeu R$1.000. Sim. Né? Seja uma consultoria, seja uma execução, seja, enfim, qualquer coisa, seja um projeto, o que quer que seja. É isso mesmo. Então essa questão do centro de custo, de fato, ela é extremamente importante. Se você tiver tudo isso muito bem organizado, com certeza a tua vida financeira vai ser organizada, como PF e como PJ. Perfeito, é isso mesmo. Não importa. Então, não importa. Repetindo, né, mas para deixar bem fixo, o que a gente está falando aqui é sobre centro de custo individualizado. Individualize os custos e receitas de cada uma das suas fontes de renda e não de uma empresa como um todo, não de você, seja PJ, PF, não importa, mas você é profissional. Para você se blindar, para você caminhar para um futuro de forma sólida, entenda que, mesmo sozinho, você precisa individualizar os seus centros de custo, individualizar da onde é a sua fonte de receita, qual que é a receita, qual que é a despesa que vem dali, para que você analise melhor cada centro de custo e veja se ele está valendo a pena, se ele é rentável, se ele vai te jogar para cima, inclusive se cabe pessoas para fazerem por você, para que você gerencie. E aí começa a nascer um outro conceito, né? Perfeito, exatamente. Aqui na frente. Exato. Então vamos entrar no Perfeito. tópico 2, então, aí da... É isso, que a gente preparou, né, nessa questão de fontes de renda, né? Que basicamente aí é o título da nossa live de hoje, né? Então, falando em relação à fonte de renda, né? Eu vou tentar colocar até como exemplo, né, muito do que eu fiz durante alguns anos, na verdade, durante praticamente 20 anos da minha vida, que era ter o meu emprego, ok, sem problema algum, só que era a única fonte de renda que eu tinha. Ou seja, a partir do momento que você é demitido ou acontece qualquer coisa nesse tipo, você perde essa fonte de renda. Perdendo essa fonte de renda, você vai buscar mais um local para você vender sua hora de novo. Né? Então, nesse ponto, Misa, eu acabei pensando assim, né? Como a gente comentou na semana passada, inclusive, durante a apresentação do Engenheiro Blindado, né? Que era ter diferentes fontes de renda. E o que isso significa, né? Que você pode ter, nesse caso, o mesmo formato e diferentes clientes, ou diferentes formatos para diferentes clientes. Que, na verdade, esse daí, no fim das contas, acaba sendo, vamos falar, o mundo ideal. Perfeito. Certo? Que é você não depender apenas de um cliente e muito menos depender de apenas uma fonte de renda. Ou seja, você trabalhar somente como consultor. Não estou falando que isso é errado, tá? Somente como consultor ou somente como projetista, somente como representante, pouco importa. Né? Então, assim, só que se você conseguir diversificar esse tipo de coisa, muito melhor para você. Você não fica dependente de apenas um ponto, certo? De apenas, novamente, uma fonte de renda. Então, assim, nós separamos aqui por alguns tópicos, certo? Então, vou falar um pouquinho individualizado. Né? O primeiro deles, trabalhar em empresa. Eu acho assim, a maioria das pessoas é a primeira coisa que faz. Se formou na faculdade ou terminou um curso técnico, o que quer que seja, a primeira fonte de renda que ela vai buscar é um emprego. Afinal de contas, no mínimo, ela vai precisar de experiência para poder abrir o próprio negócio. Né? Então, ela vai procurar um emprego, ela vai querer trabalhar. Eu, por exemplo, tinha o sonho, né, de trabalhar numa multinacional.
eu não chamo nem muito de sonho, eu chamo de objetivo, né? O negócio que eu tinha para mim era o meu objetivo era trabalhar numa grande multinacional. Realizei isso. Fiquei por 11 anos fazendo isso e outros 8 anos fazendo isso posteriormente, né? Ok, passou. Trabalhar numa grande empresa, tá? Então, ou trabalhar em uma empresa, pouco importa se é uma construtora pequena, no teu caso, se seja uma agência de publicidade, mas aqui a gente está falando mais da questão de engenharia mesmo, né? Mas trabalhar em uma empresa, ponto final. Então, essa primeira fonte de renda é a mais comum, né? Que as pessoas buscam e normalmente é o que acontece, pelo menos como um primeiro emprego, né? Vou consultar minha cola aqui, tá? O segundo ponto, a questão das consultorias, né? Isso, particularmente, eu vejo, Misa, como um consultor, uma pessoa já que tenha um pouco mais de experiência, que tenha algo para poder passar para as outras pessoas, seja técnico, seja de gestão, enfim, seja o que for. Mas a palavra consultor, na minha opinião, ela remete como uma pessoa com experiência, ou seja, alguém me procura para uma consultoria quando eu tenho uma experiência em determinado assunto para poder sanar aquele tipo de problema que a pessoa está passando. Mais uma vez, seja um projeto, seja um relatório, seja no caso da engenharia civil, visitando obras, tá? Que você posteriormente vai remeter aí a um relatório, a um laudo técnico, o que quer que seja. A consultoria, na realidade, ela é extremamente abrangente. Você pode fazer assim, inúmeras atividades como consultor, mas, mais uma vez, eu acho que o consultor remete a uma pessoa com um pouco mais de experiência. Certo? Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Cabelos brancos, muito bem, desculpa, Misa, muito bem mencionado. Isso mesmo. Quando a gente está falando aqui de múltiplas fontes de renda, né? Você estava falando do seu exemplo, como trabalhar em empresas. Dentro da engenharia, é possível que você consiga caminhar com o trabalho fixo, além da consultoria junto? Eu vejo uma possibilidade, sim. Na verdade, eu vejo como um freelancer também. Por que não? E agora, não vamos entrar muito na discussão em relação a aquele profissional que tem a carteira assinada. Não, né? Porque, entendeu? Porque assim, muitas vezes o cara tem carteira assinada, ele tem lá um contrato a ser seguido, ele não pode fazer uma atividade extra. Esse é um ponto, uma discussão que a gente não vai entrar aqui. Porque mas em relação do emprego, o cara proibiu. Eu entendo, diferente, mas são situações diferentes, mas é possível? Totalmente. Eu mesmo fazia isso. Né? Você fazia isso. Então, assim, é possível fazer isso. É uma fonte de renda extra nesse caso. Ele vai te consumir suas noites, teu final de semana. Ok. Pode ser a tua especialidade ou não, mas você pode. No meu caso, quando eu era, assim, até adolescente, para falar a verdade, tá? Que eu estava lá fazendo meu curso técnico de edificações, vira e mexe pode aparecer aqueles projetinhos para fazer no AutoCAD, sabe? Ou até na minha época era desenho à mão. Né? Então, assim, aparecia muitos esses projetinhos pequenos para poder fazer para fora, sabe? Ganhar um dinheirinho extra. Isso daí, assim, é uma coisa normal na engenharia, para ser bem honesto para você, tá? Uhum. Assim, é possível, sim, respondendo a sua pergunta de maneira bem generalizada, né? Agora, uma outra fonte de renda que isso abriu muito o meu leque, minha visão, na realidade, em relação ao mercado, que é a questão de trabalhar com representação. Né? Anteriormente, a representação eu via de uma maneira muito pejorativa. Eu via aquele cara assim que falava, nossa, mas o representante é o cara que ele só vai abrir uma porta e não precisa saber nada da técnica. Né? E confesso para você que eu estava muito, muito, muito enganado. Porque se o representante ele não sabe a parte técnica, ele não vai vender. Tá? Agora, ele faz a própria sorte. É aquele cara que ele vai pegar, ele vai fazer a própria sorte, ele depende exclusivamente dele. Né? Então, assim, essa é uma outra atividade. No meu caso, por exemplo, eu tenho algumas representações de diferentes áreas. E isso que é importante a gente citar. Você não precisa ter uma representação assim, de áreas correlatas. Né? Por exemplo, só estruturas de concreto. Não. Isso, por exemplo, é o que você abriu falando, né? Porque tem dois caminhos de fonte de renda. Esse é um bom exemplo de
um único formato com diferentes clientes. Perfeito. Falou Dentro de tudo. representação, que é o formato representação, você consegue Uhum. ter diferentes clientes. Então, são 3, 4, 5 fontes de renda, mas dentro de um único formato, certo? Certo. Isso mostra para a gente o primeiro caminho de múltipla fonte de renda. O Uhum. segundo, você está falando que você pratica também, porque você tem um formato de trabalho que é a representação com múltiplas fontes de renda, mais outros formatos, que é a consultoria mais um formato. Perfeito. É isso? É perfeito o que você mencionou. É exatamente isso. A grande questão da representação, isso eu falo para todo mundo, é que a pessoa, assim, não pode ser um representante, por exemplo. Não pode, não. Poder pode, cada um é livre para poder escolher. Mas eu não recomendo que a pessoa, por exemplo, ele vá vender barra de aço e ele vá vender, sei lá, louça sanitária. Por quê? Os dois são engenharia civil. Sim e não. Né? Os dois vão ser utilizados num edifício. Só que assim, é um timing diferente. A barra de aço você vai lá no início da obra, a louça sanitária no final da obra. Né? Então, assim, depende demais do que você está fazendo. Eu costumo indicar para as pessoas que me perguntam em relação a ser ou não ser um representante, em assim, tentar atuar em áreas correlatas, ou seja, você vai fazer uma visita a um determinado cliente para poder oferecer para aquela mesma pessoa o produto XYZ. Tá? Então, essa é uma questão da representação que a pessoa não pode se perder muito, porque senão ele acaba abrangendo uma grande quantidade e acaba não dando conta. Indiferente se ele tem uma equipe, se não tem uma equipe. Tá? A não ser que ele consiga ser o gestor e designar uma equipe gigantesca. Né? Mas não é exatamente o que nós estamos mencionando aqui. Na verdade, aqui a gente menciona mais para uma questão mais de iniciante e tudo mais, né? Que queira saber mesmo como funciona o mercado da representação. Olha só, uma pessoa, desculpa eu não sei o nome, estou colocando como Planner Consultoria, né? Ele colocou assim, ó, que o ideal é o mesmo cliente consuma vários produtos seus ao longo de toda a cadeia produtiva. Comentário perfeito. Comentário perfeito. Isso daqui é eu vou te falar que a gente deveria corrigir o que a gente apresentou de caminhos de múltipla fonte de renda, porque esse é um terceiro. São diferentes formatos dentro de um único cliente. Uhum. Certo? Tá vendo? Vivendo e aprendendo, é isso aí. Que legal. Porque eu vou te falar que isso, cara, isso é uma porta já aberta. Uhum. É uma porta que já está aberta para você. O cliente já é seu e você consegue imprimir nele outras fontes de renda, né? E aqui, Exato. e por experiência própria, eu vou te falar de um erro que a empresa que eu trabalho cometeu. É importante a gente falar dos erros também, né? Lógico. Que aí eu volto lá no começo da nossa conversa, que é sobre o centro de custo individualizado. Existe um cliente nosso, uma multinacional produtora de tratores. E ela é nosso cliente, eles pagam um FII. Então é um fixo, todo mês, beleza? E a gente entrega algum serviço. E lógico, tudo que eles têm que fazer fora do contrato, pois economiza esforço. Tudo que a gente tem que fazer fora do contrato é uma nova proposta. Então, olha, eu preciso que vocês façam algo que não está no escopo. Ok, está aqui, gera um orçamento, fechou com a gente? Automaticamente fecha com a gente, a porta já está aberta, já é alguém cadastrado, já conhece o ritmo de trabalho, não tem curva de aprendizado. E por muito tempo, esse é o erro agora, por muito tempo, a gente tratou tudo isso como um único centro de custo. Qual que é o grande problema disso? Todos os orçamentos fechados, além do nosso escopo mensal de trabalho, eles eram, a receita acabava diluída no nosso mensal, que não era bem executado. Então, para fazer o mês todo, a gente contratava uma equipe inchada, mas a gente não conseguia perceber que a equipe estava inchada, porque tudo que a gente fechava fora do contrato, essa receita vinha e apaziguava o problema financeiro. Entendi. Então, essa é a grande importância do centro de custo individualizado. Por quê? Se desde o começo a gente trabalhasse com esse sistema, eu ia perceber que o que era mensal, eu estava colocando gente demais para executar. E o que era pontual, fechado, separadamente do escopo,
estava com uma rentabilidade muito alta. Mas aí parecia que a gente estava se esforçando para fechar todo mês um novo trabalho, não está valendo muito a pena, sabe? Eu faço um esforço para fechar um novo contrato. Mas era o contrário, Uhum. exatamente o contrário. Então, estou te interrompendo aqui, tentando contribuir um Você pouco, fica mas tranquilo. Comentários são sempre bem-vindos, quanto mais comentários o construtivos. que o Léo, né, da Planner, pelo que eu Isso. entendi, depois o nome dele, Isso. o que o Léo comentou aqui é muito importante, só que ele se sustenta de uma forma melhor a partir do momento que você separa o centro de custo. Isso é tão simples, é tão habitual e o mercado já faz isso, né? Mas a Uhum. gente está tentando também nivelar um pouco, trazer as pessoas mais novas, mostrar que existe um caminho aqui para percorrer, né? Isso. Perfeito. Exatamente. Vamos lá. Bom, um quarto ponto que eu anotei aqui, que é uma coisa que particularmente eu e você gostamos de fazer muito, que é lecionar, né? Que é uma questão assim, apesar de muitas vezes ser uma fonte de renda relativamente baixa, a depender da quantidade de horas que você vai lecionar, além de tudo, não é só que aí já é uma questão que não é só pelo dinheiro, né? É uma questão de prazer profissional, enfim, é uma coisa que é uma coisa que a gente sempre faz aqui, na verdade, né? Que é passar conhecimento para as pessoas, né? Então, assim, lecionar é uma das fontes de renda que, particularmente, eu gosto bastante. Né? E você também, que eu sei. É demais, cara. Mas eu vou te falar que aqui no Lecionar, eu vou te falar que dá para essa fonte de renda ser maior do que Ah, parece ser. se você tem aquela, até mesmo uma disponibilidade, por exemplo, para, não sei, lecionar. Nós vamos até falar um último ponto que eu coloquei aqui. Aqui nós estamos falando, talvez, de lecionar de maneira presencial ou, quem sabe, hoje em dia, cursos online, né? Então, assim, aí a Tem. história muda. Não, Aí a legal. história muda. Então vamos fazer o seguinte: vamos segurar o curso online para a gente falar no futuro. Beleza. O que eu ia falar do lecionar aqui, existe assim, o lecionar tradicional vou para uma faculdade, vou ensinar num curso técnico, mas também existe o lecionar como treinamento, né? Ah, E aí, cara, o perfeito. seu, o seu custo pode subir muito. A hora É. aula de um, a hora aula de um especialista hoje em uma universidade de um salário mediano, o cara vai te pagar 50, 60 reais hora aula. Aí você Uhum, multiplica pelo seu tempo disponível, né? uhum. Em algumas universidades você tem por dia 4 horas aula, algumas 3, aí você começa a fazer as contas, você faz um faturamento X trabalhando fora do seu horário normal, né? Você pode trabalhar na Sim. empresa, você pode ser consultor, você pode fazer... Mas aí, a partir do momento que você entende esse lecionar fora de instituições e monta planos de treinamento, vende isso como serviço. Poxa, pensa só, qualquer um aqui que está junto com a gente acompanhando, tenta pensar isso com a gente. Não existe ninguém na empresa que você trabalha que teria condições de aplicar, de distribuir o conhecimento dele. Você mesmo não tem condição de distribuir seu conhecimento? Tenho. Mas eu não quero compromisso de estar numa universidade. Tá bom. Você não acha que dá para montar um projeto, apresentar para um líder e gestor e falar assim, olha, eu sou a pessoa que pode dar treinamento? Vitor, me fala quantas vezes você não viajou fazendo isso, cara? Olha, vou contar um caso rápido. Quantos Vou países contar. você não passou? Mas Eu vou conta aí. contar olha, eu vou contar um caso rápido. Isso eu era bem mais novo. Eu tinha 23 anos, 23, 24 anos. Tá, isso ocorreu em 2007. Eu fiz 63 palestras em universidade naquele ano. Eu me lembro de um dia que eu acordei em Natal, fiz uma palestra em Recife e dormi em Salvador. E um dia. É coisa assim que nunca mais eu esqueço, porque são coisas que assim ficam de fato marcadas. E isso que você mencionou, sendo bem franco para você, eu não tinha pensado por esse ponto de vista. Porque na verdade aí não é simplesmente lecionário, talvez seja uma consultoria barra lecionar, né? Porque afinal de contas Ou muitas vezes treinamento barra você tá lecionar. fazendo os dois ou os três pontos, certo? Porque assim, se a gente Porque for você está pensar, passando conhecimento, você está passando muita coisa para aquela equipe, né? E é é que uma assim, questão muito individualizada. sim, eu acho que dá muito para dividir a questão da consultoria. Porque a consultoria, você faz o papel de ir até um lugar e dar o seu veredito, Uhum. né?
Muitas das vezes ensinar e treinar, cara, não existe nem a responsabilidade do veredito, né? Você não tem nem esse peso. Meus amigos, ó, eu vou ensinar para vocês qual que é o procedimento padrão para fazer isso. Faz assim, assim, assado. Tchau, até a próxima. Ah, se eles vão aplicar, se eles não vão, se isso vai gerar resultado. Cara. Então, lecionar, mas pode ser treinar, pode ser... Sim. Lecionar é uma ótima fonte de renda porque ela depende quase que só de você. Quase Sim. que só de você. É lógico que Concordo. você compra isso e te subsidia para você fazer a viagem, para você... Ok, mas você pode fechar sozinho. Você tem seu tempo livre, pode ser um sábado de manhã. Exato. Faz o treinamento, faz tudo sozinho. Com um CNPJ simples, cria uma empresa sua, né? Concordo, concordo. Deixa eu até aproveitar, Misa, só fazer um comentário. O pessoal que está na live, quem puder, clica aí nesse aviãozinho aí embaixo, né? Manda para quem vocês acham legal, que precisa escutar isso aqui que a gente está falando, sabe? Se vocês chamarem, inclusive a gente repete o começo da live aqui para vocês, porque isso. tem algo muito importante sobre o centro de custo. Então vai lá, clica no avião, chama o pessoal. Tem... Tá, isso aí, a live, independente disso, ela vai ficar gravada para quem queira assistir posteriormente ou até divulgar, nos ajudar a levar conhecimento para as pessoas, tá? Bom, vamos lá, Misa, para mais um ponto. E esse aqui é um dos pontos que eu mais gosto, que é a questão de formar parcerias, né? O profissional não é bom em tudo. Tudo que eu quero dizer, não é aquele... ele vai saber fazer 100% daquilo em tudo. Ele vai... Puta, esse cara é um gênio. Existem os gênios, mas com certeza é uma grande minoria. Né? Então, assim, ninguém... Poxa, fazer parceria que você consiga fazer... Vou citar um caso aqui na engenharia em relação a projetos. Poxa, às vezes um cara ele pode ser bom em fazer o projeto. O outro pode ser bom em negociar aquele projeto. Né? E o outro pode ser bom simplesmente em desenhar. Por que não você não fazer uma parceria com profissionais que você possa contar? Isso daí eu não estou falando para um projeto, ou um laudo, ou um relatório de maneira específica. Isso de uma maneira muito generalizada. E isso ocorre não somente nessa questão. Ocorre nas parcerias numa questão simples até de indicação. Né? Se você tem uma parceria com um determinado profissional e ele saiba, poxa, estou procurando aqui aquela solução, aquele produto, olha, nesse meu projeto encaixa essa solução, esse meu produto, poxa, eu tenho o Vitor, eu tenho o Misa aqui, pô, esses caras trabalham com esse tipo de solução. Ele te liga na mesma hora. Então, parcerias, elas servem exatamente para isso. Eu falo que eu gosto porque é uma coisa que eu vivencio muito no meu dia a dia. Afinal de contas, mais uma vez, o profissional ele não é 100% em tudo que ele faz, e ao mesmo tempo ele também precisa das pessoas para poder sobreviver. Sozinho ninguém faz nada. Né? Você pode fazer a maioria das coisas, mas sozinho você até chega em algum lugar, pode ter certeza disso. Mas aquela história, né, de pegar na mão, se você quer ir sozinho, você vai chegar. Só que muitas vezes você vai demorar muito mais. Né? Então, a parceria é uma palavra, na minha opinião, uma fonte de renda que a gente pode colocar também, mas de uma maneira estratégica. Aí sim a gente já está entrando numa nuance aqui em relação à estratégia. Conta um pouquinho para mim, cara, como é que... Porque assim, a representação, né, você trabalhar com representação, você tem um tempo muito... O que eu quero dizer? Na representação você tem um tempo muito maior de estudo sobre quem você vai representar, é meio que você pode se oferecer, mas às vezes é um convite e você tem um suporte dessa empresa que você representa. Normalmente, toda a formatação, o escopo de entregas, de serviços, está todo construído, você entra e representa aquela empresa. No caso da parceria, você vê que o maior desafio que pode acontecer para que a fonte de renda extra surja na parceria é sobre entender qual parceria vai funcionar melhor com você. O que você vê que é o maior desafio? Como você avalia uma boa parceria? A parceria e a representação, as duas elas podem se unir, assim, sabe? Realmente ele tem foi até bom você comentar isso, Misa, porque ele tem uma junção muito grande uma com a outra.
Tá? Afinal de contas, eu vou contar rapidamente como é que funciona a questão da representação. Tá? Existe aqueles caras que se oferecem para representar, mas a maioria deles vem por um convite mesmo. Né, de falar, pô, conheço essa pessoa, né, sei que ele é bom nisso, eu acho que ele tem um bom networking, né, então com esse networking ele pode ser um bom representante para a gente naquela determinada região. E cada contrato é um diferente do outro. Muitas vezes você pode ter um FII mensal por 6 meses, por um ano para poder te auxiliar, né, e muitas vezes você pode ter já uma região fechada, tá, de uma região que eu quero dizer, uma região de atuação, tá. E a parceria nessa história, ela entra muito forte, né? Então, se você, às vezes, eu vou citar um exemplo, tá? Tem uma das soluções que eu represento que é uma solução para reforço de piso de concreto, tá? Só que assim, essa é a solução. Quem que tem que ser, quem devem ser as pessoas que eu devo ter parceria? O executor desse piso, o projetista, todo esse pessoal. Ou seja, não adianta eu querer ir sempre diretamente na construtora, ou seja, ter aquele canal direto entre produto e construtora. Você passando aqui por esse meio, né, pode ter certeza que você vai ter uma chave maior de sucesso, porque esse cara pode simplesmente ligar, pô, recebe o Vitor, ele tem uma solução muito legal que vai poder te atender. Então a parceria e a representação tem tudo a ver uma com a outra. Tá? Mas podem ser duas fontes de renda diferentes. Não só podem, como são. Tá. Elas são fontes diferentes. Porque a partir disso pode gerar um terceiro trabalho para você fazer, que não seja necessariamente a venda daquela solução, daquele produto. Perfeito. Tá? Pode surgir uma execução de um projeto, enfim, isso parte da parceria. Ótimo. Tá? Esse é um ponto bem legal que você mencionou. Obrigado até por você ter colocado, porque realmente acho que tem que colocar sempre os pingos nos is mesmo. Vamos nessa. Tá? Bom, um outro ponto que eu falo que é algo que eu ainda vou fazer, que é escrever um livro. Né? Essa é uma questão assim, também é uma fonte de renda com toda certeza. Hoje até mesmo eu estava escutando um podcast muito legal, que todo mundo, tem muita gente que pensa, né, Misa? Escrever um livro é falar, nossa, eu já tenho que ter a ideia completamente formatada na minha cabeça, já tenho que ter a pesquisa tudo pronta. E essa pessoa que eu escutei hoje falou exatamente o contrário, fala, poxa, eu vendi o meu livro com 10 linhas, com um briefingzinho, com um resumo do que era a minha ideia e, posteriormente, eu fui fazer toda aquela pesquisa mais aprofundada para poder escrever o meu livro. Né? Então, assim, essa questão de escrever o livro, com toda certeza. E, assim, eu, Vitor, gosto muito do livro impresso, mas hoje em dia, acho que não vou dizer a maioria, você teria sido até leviano se eu falasse isso, mas muita gente gosta do livro no e-book, ou ler no Kindle, ou ler, enfim. Eu, Vitor, não prefiro o físico. Né? Tanto é que minha biblioteca aqui em casa ela é cheia, preciso até mudar alguma coisa, justamente por esse motivo. Né? Então, assim, escrever um livro com toda certeza é uma fonte de renda que bacana, né? Com toda certeza. O produzir conteúdo hoje se tornou uma boa fonte. Né? A gente está falando, você citou o livro, né? Escrever um livro, pode ser um artigo científico, mas como escrever um artigo pode me gerar uma fonte de renda? A gente tem que pensar que a fonte de renda não existe exclusivamente. É o que você acabou de falar de parceria, né? A fonte de renda ela não existe exclusivamente porque aquele fato produzido te dá uma grana, né? Às vezes ele pode te gerar a receita. Sim. Então, qualquer tipo de produção que você consiga vender ou que consiga gerar uma venda futura de algo, né? Consiga te gerar autoridade, é uma fonte de renda. Essa é a palavra. Vamos pensar no seguinte, este talvez seja o melhor de a melhor de todas as fontes de renda que a gente citou para gerar a sua autoridade dentro do ambiente engenharia. E aí, pensando que como você aumenta o seu passivo pessoal, como você se torna grande, né? É lógico que se você é um bom consultor, você cresce. Mas aqui tá um exercício um pouco diferente, né? Uma fonte de renda diferente. Ela pode te levar para lugares que você nem imagina. Então, concordo. E ele toma tempo, mas não é o mais complexo de fazer. Né? Não é. Então,
Então é importante considerar essa produção, essa escrita. Pode ser um livro, mas se não for o livro ainda, qualquer outro tipo de produção de conteúdo, né, para gerar uma fonte de renda aí, né? É o que a gente tem, que nós começamos justamente a exata uma semana atrás, né? Que é justamente gerar conteúdo, né, para poder realmente trazer informação. E até bom você ter colocado isso mesmo, porque foi o que você disse. Toma tempo e quem pensa que é fácil está muito enganado. Não é. Não é. Pode ser 2 parágrafos. Você concorda? Sim, sim. Não é fácil. Independente se a pessoa tem ou não tem facilidade na escrita, mas eu concordo plenamente com o que você mencionou. É isso aí. Tá? Você quer ir para o último ponto, que nem estava na E nossa listinha da cola aqui, nem tava. mas vamos lá, que você citou aí. Nem tava. Que é justamente o curso online. Isso daí se tornou muito mais evidente nessa questão de você ver hoje curso de tudo quanto é jeito e tudo quanto é tema, né? Isso se tornou muito mais evidente durante a pandemia, obviamente, né? Se tornou muito mais evidente, mas assim, isso existe há muitos anos. Vou citar o exemplo aqui, o meu maior exemplo de vida aqui, que é minha mãe, né? A minha mãe, ela fez 2 faculdades depois dos 50 anos. E as 2 online, ela não pisou um dia na universidade, né? Então, assim, ela foi fazer com 50 anos de idade. Então, eu falo assim, poxa, minha mãe hoje tem 60 anos. Há 10 anos atrás, o curso online já era uma realidade, independente das dificuldades que eram na época e tudo mais. Hoje não, hoje é muito mais fácil para absolutamente tudo. E essa daqui é uma fonte de renda que, lógico, não precisa ser uma faculdade. Pode ser curso de 4 horas, curso de 1 hora, pouco importa, né? 1 hora, 4 horas, 8 horas, pouco importa. Mas o curso online, você ter, de novo, a autoridade sobre aquele determinado assunto, por que não você não pode bolar o teu... Você mencionou isso em relação aos treinamentos. Sim. O curso online e o treinamento, numa situação como essa, ele é muito similar, né? Porque você pode dar esse treinamento, e o que é muito comum hoje em dia é o treinamento online. É o curso online, ou pode ser aquele curso ao vivo, pode ser o curso gravado, né? Ele pode ser presencial, ele pode ser remoto, pouco importa, né? Só que essa é uma fonte de renda que hoje pode ter certeza que isso tem trazido, assim, resultados extraordinários para muita gente, tá? Seja um conteúdo para conhecimento, um autoconhecimento, seja um conteúdo técnico, né? Seja um conteúdo generalizado, pouco importa, Misa. O curso online que nós estamos falando pode ter certeza que é uma excelente fonte de renda hoje em dia e acho que a gente fecha com esse tópico. Aí, obviamente, você coloca os teus comentários em cima disso também. Não, cara, para mim é isso, né? Eu tenho pouco para contribuir sobre fonte de renda. O que eu queria mesmo era fazer um resumo sobre o que a gente falou, né? Quem chegou no meio, quem não viu por completo, mas assim, hoje a gente falou muito não, né? Mas falou o tempo todo. A gente falou sobre múltiplas fontes de renda. Citamos aqui 7 fontes de renda, entre elas, trabalhar em empresas, fazer consultoria, trabalhar com representações, lecionar barra treinar, criar parcerias, escrever livros e conteúdos, além de cursos online. Só aqui a gente trouxe 7 múltiplas fontes de renda para que você construa, seja você sozinho, um engenheiro que precisa blindar o seu faturamento mensal na sua casa, ou você que precisa se blindar como profissional dentro de uma organização. Não importa onde você esteja, é possível ter múltiplas fontes de renda. Para que elas funcionem bem, em harmonia, mais do que é óbvio, a gestão do seu tempo, né, o que você se dedica de um lado e de outro, é preciso que você entenda o conceito de centro de custos individualizado, que faz com que você pense e separe, mas pense de forma diferente, tenha a mentalidade de dividir o que é receita e despesa de cada um dos centros de custo, para que você avalie a rentabilidade dele e entenda quais você tem que largar, desistir, porque você está colocando muito esforço e gerando uma rentabilidade muito baixa, e rentabilidade muito diferente do faturamento em si, da receita que está entrando. Não adianta você faturar 10 mil reais se você gasta 9 mil, se você tem 9 mil de despesa. É melhor você receber 1.000 e ter 100 de despesa
e multiplicar este formato. E aí Perfeito. a gente falou, eram dois, a gente falou sobre 3 formatos, 3 caminhos de fonte de renda. Um mesmo produto, um mesmo serviço para vários clientes, ou o inverso, um único cliente que compra vários produtos seus e são fontes de renda diferentes, ou então o que é o ideal, e a gente classificou como ideal, que são múltiplos formatos para múltiplos clientes, e assim você conseguir cruzar e fazer com que o seu faturamento suba demais em todo esse processo. Perfeito. Certinho, Vitor? Eu acho que você colocou todos os pontos. Esse foi realmente um resumão aqui desse nosso bate-papo de hoje, né? Queria até aproveitar para comentar, né, para quem está presente aí, que nós estamos fazendo essas lives 2 vezes por semana, né? Nós vamos falar aqui de inúmeros assuntos para que você, engenheiro, realmente possa se blindar, né? Para que você que tem uma vontade de ter a tua própria empresa, como você pode constituir isso, nós vamos falar aqui de inúmeros assuntos, né? Hoje é só a terceira, né, que nós estamos fazendo. Vocês vão ouvir falar muito da gente ainda, com certeza, para a gente poder falar e conversar bastante. E assim, vocês que estão aí presentes, pessoal, convidem os seus amigos, convidem todo mundo para poder participar das próximas, né, para que realmente a gente possa passar informação e possa trazer conhecimento para todo mundo, né? Não estamos dizendo aqui que nós somos os donos da verdade, muito pelo contrário, nós estamos aqui para aprender junto, né? Mas o que a gente puder um pouquinho contribuir, cara. Se eu puder complementar, acho que traduzir o que você acabou de falar, então a gente não conversou muito sobre isso, mas assim, o que a gente quer com o engenheiro blindado, existem 2 objetivos. O primeiro é dar uma sustentação para que os engenheiros consigam ter uma estrutura sólida, seja criando uma empresa ou criando a sua imagem de profissional de forma individual, que fortaleça muito esse profissional. Esse é o objetivo. Mas o segundo é o que você falou, é criar uma comunidade. Comunidade, o que é uma comunidade? São pessoas que se ajudam. É como você falou, a gente não é dono da verdade, mas a gente vai trazer assuntos sobre gestão da empresa, formação de uma nova empresa, o que está vindo aí pela frente que você precisa ficar de olho, o que é a tendência de futuro, o que acontece na engenharia técnica, trazer um pouco sobre isso. A gente vai tentar trazer convidados, mas é importante que vocês se sintam parte, que vocês se sintam donos junto com a gente, contribuam para que a gente traga os assuntos que vocês queiram ouvir. Então, quando essa live virar post, entrar no nosso feed, por favor, comente o que você achou, o que você gostaria de ver diferente, um assunto. A gente está muito aberto a criar, a gente quer criar essa comunidade junto com vocês. Exato. É Certinho, exatamente então, isso. Victor? Perfeito. Então, Misa, obrigado. Senhor, como sempre, um É prazer isso. tê-lo aqui. Prazer é o meu, como sempre. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo, um bom descanso e obrigado para todos que participaram. Como o Misa falou, a live vai estar gravada assim que a gente finalizar aqui também. Beleza? Isso aí, engenheiro, vamos lá. Isso vamos é. deixar todo mundo numa mentalidade blindada para que vocês voem muito altos. Um abraço É isso aí. a todos, até a próxima. Abraço, até mais. Tchau. Tchau, tchau.